Oi pessoal! No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os poderes da relação terapêutica. Muitas vezes durante a faculdade a gente acaba aprendendo aquele mito de que o psicólogo deve adotar uma postura neutra e que isso passa aquela ideia de que a gente tem que se transformar em um certo personagem, adotar uma postura muito técnica e consequentemente se desconectar da nossa própria humanidade, de quem nós somos atrás do psicólogo. E por que isso se torna um problema? Porque no cenário clínico, a gente quando está atendendo os nossos pacientes, a gente tem uma relação. É uma relação profissional, mas acima de tudo é uma relação humana. Então pensem aqui comigo. Muitas vezes os problemas que os nossos pacientes trazem, as queixas, vamos supor que a gente está atendendo um paciente que ele tem problemas de relacionamento, ele não está conseguindo se vincular com as pessoas ou não está conseguindo se comunicar muito bem. Esse mesmo problema que a pessoa apresenta fora do consultório vai ter semelhanças com coisas que a gente pode perceber nessa relação humana e terapêutica. Isso quer dizer que o jeito como uma pessoa age na sua vida cotidiana com as pessoas do seu círculo social vão se assemelhar com o jeito como a gente percebe a pessoa agindo em terapia. E naturalmente, muitas coisas que essa pessoa sente, pensa na sua vida cotidiana, o próprio terapeuta vai ser um cenário e vai provocar e despertar esses mesmos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Isso quer dizer que muitas coisas que a gente vai sentir nessa relação provavelmente são coisas parecidas que as pessoas lá no cotidiano desse nosso paciente sentem também. Então vamos supor que a gente está atendendo esse paciente que tem essa queixa, essa dificuldade de desenvolver vínculos profundos. Nós, enquanto terapeutas, a gente pode sentir, por exemplo, uma dificuldade em aprofundar assuntos, uma fala muito superficial, um olhar desconectado. Nós, terapeutas, a gente pode pensar assim: poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui nessa relação. Eu tô com certa dificuldade de acessar, de aprofundar. Será que isso que eu, terapeuta, tô sentindo não é parecido com o que as pessoas lá fora na vida do fulano não sentem também? E é justamente nesse ponto que a FAP, que é uma das abordagens das terapias comportamentais contextuais, trabalha, entendendo que a relação terapêutica, ela pode ser esse motor para provocar mudanças clínicas. O próprio terapeuta pode mostrar e fazer esses paralelos, mostrar como ele está se sentindo, as dificuldades que ele está percebendo, incentivar o próprio paciente a trazer também o que ele sente nessa relação terapêutica, as perguntas que talvez são difíceis para ele de responder, o que ele pensa e sente com certas intervenções do terapeuta. Então aí, gente, a gente está trabalhando com o problema acontecendo bem na nossa frente. Ao invés da gente ficar excessivamente técnicos e buscar determinada intervenção técnica específica para aplicar na sessão, por que não desenvolver essa sensibilidade, esse olhar para perceber o que acontece no momento presente e na interação que está acontecendo bem na nossa frente? E quando os nossos pacientes apresentam essas dificuldades nas relações interpessoais, o que costuma acontecer na vida cotidiana deles é que os seus amigos, os seus vínculos não costumam apresentar como se sentem, tentar modificar esses cenários. O que costuma acontecer é simplesmente as pessoas reagirem a esse modo de funcionar da pessoa que a gente está atendendo e ou se afastarem ou reagirem de uma forma não muito legal. Então nós, terapeutas, ao invés da gente reagir da mesma forma como as pessoas no cotidiano do nosso paciente reagem, a gente pode falar sobre isso que a gente está percebendo, que está acontecendo e mostrar para o paciente, será que não é exatamente dessa forma que as pessoas na tua vida estão se sentindo também? A gente oferece dessa forma algo muito poderoso aos nossos pacientes, que é essa possibilidade dele perceber de que forma o comportamento dele está impactando nas pessoas na vida dele.
Não é à toa também que uma das intervenções mais poderosas que a gente vê dentro da psicologia se chama autorrevelação, que é quando o terapeuta consegue se autorrevelar, falar aspectos de si. E esses aspectos de si podem ser tanto vulnerabilidades suas, dificuldades que também tem, e nesse cenário da relação terapêutica pode ser vulnerabilidades na própria relação. Então, um exemplo de uma autorrevelação nesse caso pode ser o terapeuta falar os próprios sentimentos que ele está tendo ali naquele momento. Então, ele pode falar, por exemplo, fulano, quando eu tento te perguntar coisas, quando eu faço a seguinte intervenção e tu não me responde ou tu olha para o lado, eu sinto que talvez tu não tá gostando da terapia, que talvez não tá fazendo muito sentido para ti, que tu não tá interessado, ou que eu não sou um bom psicólogo, ou que eu não sou uma pessoa que te agrada muito. E aí, quando o terapeuta faz esse tipo de autorrevelação, ele já pode fazer uma autorrevelação intencionada de acordo com o que ele está analisando, que é o problema dentro do caso. Então, o terapeuta já pode fazer certos paralelos e costuras com o que ele vê que são problemáticas que aquele paciente nos traz. Então, um exemplo seria a gente conectar assim: e esse jeito que eu tô me sentindo? Eu fiquei pensando, será que não é parecido com o jeito que a tua esposa se sente? Quando tu me diz que muitas vezes ela se afasta ou sente que não tem intimidade contigo. Percebam que as autorrevelações numa relação terapêutica e o terapeuta se mostrar vulnerável tem esse objetivo de contribuir para a mudança clínica e de ajudar os nossos pacientes a perceberem o que está por trás dos problemas que eles estão enfrentando na sua vida. E assim como esse tipo de intervenção ajuda a clarear as problemáticas, esse tipo de intervenção também pode ser utilizado para conseguir evocar um novo repertório desse paciente que a gente está atendendo. Então é como se a nossa relação terapêutica ela promovesse um novo cenário para esse paciente que dá para ele aquilo que ele precisa para desenvolver essas novas habilidades ou aquilo que faltou na vida dele. Nós terapeutas, com esse tipo de estratégia, a gente vai oferecer um novo tipo de modelo de relacionamento para essa pessoa. E a gente pode dar para os nossos pacientes aquilo que possivelmente faltou nas relações ao longo da sua vida. Então, se a gente entende que é nas relações da nossa vida que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo feridas, a gente acaba desenvolvendo problemas de se relacionar, seja por a gente ter se sentido invalidados, não ouvidos, não vistos, é nas relações que a gente também pode se curar, no sentido da gente ter relações mais genuínas, relações onde a gente sente que a gente pode se expressar, onde a gente se sente vistos e validados. E percebam que quando a gente utiliza a relação terapêutica como um motor da terapia, a gente não fica dependendo apenas do que a pessoa nos fala. Então, várias coisas que a pessoa faz, gestos, o jeito como a pessoa reage com determinadas perguntas e intervenções já vão nos dar pistas de como a pessoa tende a funcionar. Eu, particularmente, gosto muito dessas estratégias na relação terapêutica, principalmente porque essas estratégias incentivam que nós, terapeutas, sejamos humanos, autênticos e vulneráveis nos nossos vínculos. Me contem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido para vocês, se vocês já costumam utilizar esse tipo de estratégia. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber notificações e de acompanhar os próximos vídeos que vão vir por aí. Até mais!